Deus está chamando para a guerra. Deus está chamando a batalha. Atenderemos ao chamado do Senhor. Tomaremos as armas que Ele nos preparou. Deus está chamando para a guerra. Deus está chamando a batalha. Atenderemos ao chamado do Senhor. Tomaremos as armas que Ele nos preparou. Aleluia. Tu sempre estás conosco, Senhor. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, tu és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, tu és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, tu és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, tu és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Oh, ele vem, ele vem, ele vem e
Obrigado, Senhor, porque 1000 cairão, Senhor, à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, Senhor, mas nós não seremos atingidos, Senhor. O mundo pode estar caindo ao nosso redor, mas o Senhor nos sustenta. O Senhor nos segura pela tua destra fiel. E nós queremos que tu estás aqui, Senhor, para operar milagres sobre a vida de pessoas que chegaram aqui cansadas, sobrecarregadas. Quem sabe o seu mundo caindo ao seu redor. Meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe hoje aqui para te levantar. Deus te trouxe hoje aqui para te trazer consolo, para te trazer cura, milagres e libertação. Jesus está aqui. Tu és bem-vindo aqui, Senhor Jesus. Opera maravilhas neste lugar, Senhor. Vem com a tua presença, Deus. Aonde há a tua presença, a perfeição, Deus. Vem a tua presença ainda mais, Deus. Senhor, o Senhor sabe quem entrou aqui sofrendo. O Senhor sabe quem entrou aqui com desafio. O Senhor sabe quem entrou aqui, quem sabe o seu mundo caindo ao seu redor. Meu irmão, minha irmã, Cristo te levanta essa noite. Cristo te toca essa noite. Cristo marcou um encontro contigo hoje aqui. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Jesus está aqui para te tocar. Os demônios estão derrotados nesse ambiente. Diabo, tu não tem parte nesse ambiente. Satanás, tu estás amarrado em Novo Hamburgo. Diabo, eu declaro a tua derrota nessa noite. Nós declaramos o poder de Deus, o agir de Deus neste lugar, presença de Deus neste lugar. Meu irmão, minha irmã, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele está conosco. Receba dele. Seja cheio do Espírito Santo. Receba a alegria que vem de Deus. Receba o consolo que vem de Deus. Receba o refrigério que vem de Cristo. Cristo te consola nessa noite. Cristo é socorro presente hoje. Ele pode operar naquilo que parece impossível para ti. Para Ele não há impossíveis. Ele está aqui para operar essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, tu és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti, segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, tu és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Aleluia. Amém, queridos. Dá um abraço quem está do teu lado e diga: Jesus é a nossa esperança. Jesus é a tua esperança, é a minha esperança. Jesus é a nossa esperança, querido. Vocês podem sentar por um instante. Que alegria ver vocês todos aqui. Uma bênção. Glória a Deus. Lucas no capítulo 5. Não vou demorar, eu tenho uma palavra de Deus. Hoje à tarde eu estava orando e pedindo para o Senhor uma palavra. É interessante, os pastores aqui que pregam sabem como que é isso. A gente conhece os textos bíblicos, mas uma coisa é você trazer uma ministração e uma palavra que vem do coração de Deus, né? E eu estava orando hoje à tarde, eu iria pregar sobre um assunto, e Deus falou comigo sobre esse texto lindo e maravilhoso, a pesca maravilhosa. Este texto, ele é tremendo. Então, Lucas no capítulo 5, no versículo 1, vocês acharam aí? Caiu um papel aqui, eu achei que era as folhas da minha Bíblia. Eu gosto muito desta Bíblia. Ela está ficando velhinha. Mas sabe quando aquilo que é velhinho assim, tu gosta? Está gasto, mas tu gosta. Sabe aquela história, panela velha que faz comida boa? Hã? Vocês lembram ou não? Panela velha que faz comida boa. Quem inventou esse ditado aí, hein? Esses dias o pastor Isaías explicou para nós lá sobre deixar no osso.
Não, é deixar no osso, ele disse, né? Eu não sabia o ditado. É aguenta no osso. Diz que é quando o gaúcho está fazendo o churrasco, e aí o gaúcho lá, o marido pergunta para a esposa: amor, está pronta a carne? E ela diz: a salada não está pronta ainda, aguenta no osso, deixa do lado do osso ali, né? Eu não sabia. Agora a panela velha que faz comida boa também não sei. Mas é gostoso, eu gosto dessa Bíblia, ela está velhinha, mas eu gosto dela, né? Vamos lá então, Lucas no capítulo 5. Aconteceu que, apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam suas redes. Entretanto, um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, quase afundar. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pai querido e Pai de amor, nós nos humilhamos diante da tua palavra. Te revela a nós, Deus, através das Escrituras, no nome poderoso de Jesus, amém? A pesca maravilhosa. Eu estava meditando hoje à tarde sobre esse texto, e eu quero compartilhar algo de Deus com vocês. Diz que a multidão parou para ouvir a palavra de Deus, que vinha através da boca de Jesus. Afinal de contas, Jesus estava sendo anunciado por toda aquela região, ainda que alguns não creiam. Ele estava sendo anunciado como Messias, como Salvador do mundo, como Filho de Deus. E muitas pessoas começaram a enxergar Jesus como realmente Ele era. Pergunte aí para quem está do teu lado: você tem enxergado Jesus como realmente Ele é? O Filho de Deus? Porque alguns não enxergavam Jesus como realmente Ele era. Alguns não conseguiam ver Cristo como Salvador. Mas é interessante que a multidão apertava e compelia Jesus. As pessoas começaram a ver e ouvir o que Ele estava fazendo. A Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhava pelas regiões. Por onde Ele passava, sobrenatural de Deus acontecia. Por onde Ele passava, milagres extraordinários aconteciam. Histórias de pessoas começavam a mudar, né? Pessoas que anos vinham sofrendo, e a multidão queria saber quem era Jesus e queria ouvir Jesus. Afinal de contas, as pessoas diziam: só pode ser o Filho de Deus, só pode ser o Salvador do mundo. E diz, queridos, que Jesus, Ele está em Genezaré. Aqui Ele está à beira do mar da Galileia. E é interessante, queridos, que Ele está à beira do mar. E diz então que Ele viu 2 barcos junto da praia. E Jesus, na sua sabedoria, gente, Ele vê que os discípulos, os pescadores, tinham desembarcado, estavam lavando suas redes. E diz que Jesus, então, na sua sabedoria, Ele pega o barco de Simão, por causa devido à multidão. E Jesus usa o barco para fazer exatamente isso aqui, ó, uma plataforma. Jesus usa o barco, gente, por causa da multidão. A multidão comprimia Ele, e não tinha como Ele ensinar a sua palavra no meio da multidão, no mesmo nível. Então, para não dar problema, Jesus era muito organizado no que fazia. E é interessante, só podia ser organizado. Imagina você, diz que num só dia Ele alimentou uma multidão de mulheres e crianças, através da multiplicação dos pães e dos peixes.
Tem que haver organização para tudo isso. Jesus era organizado. E é interessante que Jesus então ele sobe no barco e ele retira um pouco o barco de Pedro da beira do mar, para transformar numa plataforma e ele começar a ensinar a palavra, ele começa a pregar a palavra para as pessoas. E assim, mais ou menos como eu estou aqui, era o que Jesus fazia. A Bíblia diz que ali ele estava sentado, certamente deveria de ser um navio, um barco, um pouco de uma expressão de uma altura considerável, e ele começou a ensinar para a multidão, e começou a falar, certamente que ele era o Salvador do mundo, o Filho de Deus, que vem para perdoar pecados, que vem para libertar os cativos, começou a ensinar a sua palavra. Mas acontece algo interessante, quando Jesus está ensinando a sua palavra, diz o texto aqui, que ele viu 2 barcos junto da praia, no versículo 2, e havendo desembarcado, os pescadores lavavam as redes, os pescadores recolhiam as suas redes, e quando vai ver o texto aqui, ele mostra, e ele faz questão aqui, Lucas faz questão, Lucas era um médico, e ele frisa esse texto, e ele faz questão de dar uma ênfase, tipo dizendo, eles haviam desistido, eles estavam cansados, frustrados. Você vai ver o texto que eles lavavam as suas redes, estavam terminando, cansados do seu trabalho, cansados e quem sabe frustrados, porque não estava dando peixe. Diz o texto aqui que entrando num dos barcos, Jesus começa a ensinar a sua palavra, Jesus começa a falar, começa a pregar, e diz que quando ele acaba de pregar, ele diz para Simão, Simão, lançai as vossas redes para pescar. Vamos parar para pensar um pouquinho. Pedro, ele era um pescador experiente, eles tinham uma empresa, diz que eles eram sócios. Imagine você, alguém que vem operando milagres, tocando os enfermos, pegando a palavra de Deus, de repente vem e diz para um profissional do ramo da área, e diz, olha, volta a pescar. E me chama a atenção que Jesus disse para Pedro, Pedro, lança a rede no mar de novo para pescar. Eles haviam desistido. E eu quero orar por vocês hoje à noite, meu irmão e minha irmã. Não desista daquilo que é propósito de Deus para a tua vida. Diga para quem está do teu lado, não desista daquilo que é propósito de Deus para a tua vida. Eu tenho visto as pessoas desistindo do seu casamento, desistindo da sua empresa, do seu trabalho. Eu falei com um empresário, ontem à tarde eu falei com um empresário. Conversando com este empresário, foi interessante o que aconteceu. Um amigo nosso, ele tem uma empresa, e ele vem enfrentando um desafio nos dias de hoje. E está essa história de crise, e ele, junto com a sua esposa, ele diz, olha pastor, eu estou a fim de trocar de ramo. E ele começa a fazer a sua queixa, e ele começa a colocar, fazer as suas colocações, e a despesa dele é alta, os funcionários, mensal, e ele faz um cálculo, 6 meses com desafio e tal, tudo, né? Parece que os céus se fecharam, ele começa a murmurar, né? E eu disse para ele, olha, eu não sinto de Deus, irmão, de tu desistir. E realmente, eu não sentia de Deus de dizer para ele, não, desiste. E uma nova porta se abriu. E aqui eu quero chamar a atenção, queridos, muito cuidado. O diabo às vezes abre porta, viu? Você pode achar que é Deus e não é Deus. E eu disse para ele, eu não sinto. E ele murmurando, e a esposa, pois é, pastor, ele fica assim. Quando a questão está apertado financeiramente, ele fica assim, pastor. Vontade de desistir e tal, tudo. Eu digo, cara, Deus não vem te abençoando? Não vem, pastor, mas é que, puxa, ele começou, sabe, a pessoa pessimista, ele começou a pensar, mas se der mais 3 meses, eu vou dever mais 100 mil, e eu vou quebrar, e eu vou falir, sabe aquela pessoa que faz terra arrasada? Diga aí para quem está do teu lado, para de fazer terra arrasada, o nosso Deus é fiel, diga aí. E foi interessante, e eu comecei a ministrar com ele, eu disse, fulano, vamos orar. E aí está ele, a esposa, minha esposa junto. Quando a gente vai orar, acontece algo impressionante. Quando eu vou orar por ele, o Espírito Santo fala comigo e diz, para de orar. No meio da oração, digo, Senhor, abençoa o fulano, e o Espírito Santo fala comigo, para de orar. E o Espírito Santo mandou eu dizer para ele, fulano, eu não vou orar. Como é que nós vamos orar por aquilo que tu não está crendo?
O nosso Deus, querido, Ele é poderoso para nos abençoar em todas as áreas. Como é que eu vou orar pelo aquilo que tu não está crendo? Eu disse para ele. E ele, como assim, pastor? Eu disse, meu irmão, tu precisa parar para ouvir Deus. Muito cuidado, é perigoso quando um cristão age por circunstância. E ele estava querendo desistir de tudo, e assim são as pessoas. Querem desistir do seu trabalho, gente que quer desistir do casamento, pastor, não dá mais. Cansei, já dei uma chance, já dei duas, já dei três, não quero mais. Estou cansado, estou cansada. A pessoa desiste facilmente. Mas é interessante que os discípulos estavam assim, que nem nós, muitas vezes nos dias que a gente vive hoje. As pessoas andam cansadas, as pessoas andam desanimadas. Eles haviam pescado a noite toda, já haviam lavado as redes. O desânimo havia tomado conta deles. E quantas pessoas nos dias atuais que a gente vive hoje andam desanimadas no piloto automático? Tu já viu uma pessoa no piloto automático? Ela já acorda cansada, sabia? A pessoa que está no piloto automático, ela já acorda cansado. É ou não é? Hã? Mas acabou de acordar, está cansado. Sabe por quê? Está no piloto automático. Perguntei para quem está, tu não está no piloto automático, né? Eles estavam trabalhando no piloto automático, gente. Estavam lá, os anos passaram, tinha experiência. Vai dar peixe, não, o mar não está para peixe. Estavam lavando as redes, de repente vem Jesus, ministrando uma palavra de poder e de fé e de esperança. E Jesus, Ele sempre vem para te trazer esperança. Meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui hoje à noite para te trazer uma palavra de esperança. Existe esperança para você. E é interessante que eles estão lavando as redes aí, então Jesus olha e diz, Pedro, vamos pescar. E Pedro olha para Jesus e diz, mestre, já pescamos a noite toda. Como que dizendo, desta área eu entendo. Eu conheço, a noite toda, nós já recolhemos as redes. E Jesus disse, bota a rede, lança a rede no mar de novo. Lança a rede no mar de novo. E aí eu acho interessante a resposta de Pedro. E isso é para nós nos dias de hoje. Pedro lhe diz, mestre, nós já pescamos a noite toda, não tá dando, o mar não está para peixe. Nós precisamos aprender a crer, queridos, num Deus do sobrenatural. Eu tenho pregado e falado sobre isso, e não consigo fazer outra pregação, porque eu olho para as Escrituras e eu vejo um Deus de sobrenatural. Eu não consigo ver um Deus aqui trabalhando com a teologia, com a ciência, tudo bem, a gente concorda com algumas coisas, mas quando eu olho para as Escrituras, eu só consigo falar de um Deus do sobrenatural. Jesus Cristo, Ele é poderoso. Meu irmão, minha irmã, Jesus é poderoso. Está na Bíblia, está escrito aqui. E eu acho interessante então que Jesus, Ele volta a pescar, Pedro. Pedro, ele diz, Senhor, pescamos a noite toda, mas sob a tua palavra, nós vamos fazer isso. Meu irmão, minha irmã, Pedro, ele fala sobre a palavra de Deus. Nós somos chamados nos dias de hoje a vivermos numa dependência e numa confiança sobre as promessas de Deus para nós. Querido, não abra mão daquilo que é promessa de Deus para você. Não abra mão da palavra de Deus sobre a tua vida familiar, sobre a tua vida profissional, sobre a tua saúde. Não abra mão daquilo que é promessa de Deus para você nos dias de hoje. Pedro, ele diz o seguinte, olha Jesus, nós pescamos a noite toda, estávamos lavando as redes, já tínhamos desistido, mas sobre a tua palavra, nós vamos jogar a rede. Sabe, queridos, eu estava falando esses dias com um homem, e eu disse para ele, querido, a questão dele era familiar, e ele começou a colocar a sua razão humana, ele começou a colocar os seus sentimentos. Disse, pastor, eu estou cansado, por isso, por aquilo e tal, para mim não dá mais. E eu perguntei para ele, o que a palavra diz? O que a Bíblia diz? Queridos, um cristão, quando ele recebe Jesus,
Ele é chamado para uma vida de comunhão com Cristo e uma vida de obediência à sua palavra. Sabe, queridos, eu preguei domingo sobre Jonas. Jonas parou dentro da barriga do peixe, sabe por quê? Porque ele foi desobediente à palavra de Deus. Deus deu uma ordem para ele e disse: Jonas, eu quero que tu vá para Nínive. E Jonas, na sua razão, no seu intelecto, no seu sentimento natural, ele disse: não, eu vou para Tarsis. E Jonas trouxe desgraça sobre todos aqueles que estavam no navio por uma desobediência à palavra de Deus. Querido, seja obediente à palavra de Deus e você vai ver os milagres acontecendo na tua vida. Às vezes a gente luta com Deus e briga e questiona Deus: Deus, por que isso não acontece na minha vida? Deus, por quê? Por que, Deus? Por que eu estou passando por isso, Deus? Por que, Deus? Por que isso não anda? Por que essa área não anda? Por que minha empresa não anda? Por que isso? Por que a minha família? Por que o meu casamento? Deus, por que tu não me dá um esposo? Querido, seja obediente à palavra de Deus e Ele vai te abençoar. Seja obediente. E Pedro então, ele traz esse ensino, ele diz: Jesus, sobre a tua palavra nós vamos jogar a rede. E assim é nos dias de hoje, querido. As pessoas chegam na igreja, às vezes, com a vida destruída. A maioria de nós chegou assim. Eu cheguei numa reunião de atletas de Cristo em Joinville. Não era uma igreja, era um salãozinho pequeno. O pastor Anselmo, capelão, ele foi capelão da seleção brasileira, quando a seleção brasileira foi pentacampeã. Este cara estava pregando a palavra para um grupo de jogadores. E eu me lembro como eu entrei naquele corredor, gente. Eu não caminhei quando o pastor fez o apelo, eu rastejei no corredor. Porque eu estava sofrendo, eu precisava de Jesus. Eu precisava daquela palavra. E é interessante que Pedro aqui, gente, ele traz esse ensino: Jesus, sobre a tua palavra. Sabe, querido, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, ela te leva você a rever alguns conceitos que quem sabe você tinha desistido. Você olha para a palavra de Deus e você começa a rever alguns valores. A palavra de Deus, ela te educa, ela te transforma. Sabe, queridos, nós somos conduzidos nos dias de hoje pela palavra de Deus. Tiago, ele chega a dizer no livro dele: não sejamos negligentes, só ouvintes negligentes, mas nós precisamos ser operantes, nós precisamos colocar em prática o que nós estamos ouvindo, a pregação do Evangelho. Se a Bíblia diz para não mentir, eu não vou mentir, porque o diabo é o pai da mentira. Se a Bíblia diz não adulterar, eu não vou adulterar, porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Se a Bíblia diz em Apocalipse que eu não devo ser dado à feitiçaria, à idolatria, às imagens, eu não vou me envolver com isso, porque eu sei que Deus abomina. Eu começo a abandonar a palavra de Deus, ela começa a me transformar numa nova criatura. A verdade de Deus, a verdade de Deus começa a me ensinar a caminhar para um novo caminho, para uma nova direção, e uma direção de vida e não de morte. E você vai ver o texto quando Pedro diz para Jesus: sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Meu irmão, minha irmã, te agarra nas promessas de Deus e confia, Deus vai te abençoar. Sabe qual é o problema? A gente é muito impaciente, a gente não sabe esperar. A gente quer tudo para ontem. Ah, tu não sabe o que eu estou passando, pastor. Tu não sabe quantos anos eu estou assim, pastor. E eu acho interessante que Pedro, ele simplesmente lança esse ensino para nós hoje. Ele diz: sobre a tua palavra, Jesus, nós vamos fazer isso. Como que dizendo: eu sou um pescador experiente, eu passei a noite pescando, nós não pegamos nenhum peixe, mas se tu está dizendo, eu vou fazer. E assim nós deveríamos ser, queridos. Sabe, queridos, nós somos chamados para confiar na palavra de Deus. Nós somos chamados para crer na palavra, nas promessas de Deus. Queridos, olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu vou faz 19 anos que eu estou casado. Sou pai de 3 filhos: a Camila, o Samuel e a Esther. E digo para vocês com toda certeza: se eu não tivesse confiado na palavra de Deus, eu e a minha esposa, se nós não tivéssemos se sujeitado aos ensinamentos de Cristo, hoje eu não estaria mais casado. Hoje eu não seria mais um pastor, não seria um pregador do Evangelho. Queridos, tudo que eu fiz foi confiar na palavra de Deus. Eu disse: Jesus, se está escrito, eu creio. Isso é pela fé, querido. Não existe um método, não existe uma fórmula. Existe um desejo no coração. Foi um toque do Espírito Santo dentro de mim, numa pregação simples que nem essa.
e aonde eu ouvi um pastor pregando e falando que Jesus é a resposta, que a palavra de Deus é a solução para a minha vida, eu digo, é isso que eu quero, Deus, eu vou seguir isso aí, eu tomei uma decisão, e eu comecei a mudar, eu comecei a ser obediente. Se Jesus está falando, eu vou fazer, eu vou abandonar. Recebi injúrias, infâmias, uma pressão externa. Meu pai era pai de santo. Quando eu chego em casa, eu digo, pai, eu recebi Jesus. Mãe, eu recebi Jesus. Minha mãe fumava 2 maços de cigarro por dia. Meu pai bebia aquele litrão de Pepsi, de cachaça puro por dia. Chegava bêbado. Por 2 vezes eu e meu irmão, ele correu nós de casa para dormir na rua. E ele servia aos demônios, servia a feitiçaria. E um dia eu disse para ele, pai, eu recebi Jesus. Eu recebi o Salvador. Eu recebi o Senhor, o Filho de Deus. Sabe o que ele me disse? Um demônio, um espírito tomou ele. E ele dobrou o joelho na cozinha. E ele batia com a cabeça, a gente tremia o chão. E ele dizia, filho meu, não. Quem te sustenta é o lá de baixo. Quem te sustentou a vida toda é o lá de baixo. E eu comecei assim a chorar dentro de mim. E eram todos contra mim. Mas maior era aquele que estava comigo. Eu não tinha conhecimento, eu não tinha nada, eu tinha fé. E eu disse, pai, aquele lá de baixo nunca me sustentou. Aquele lá de baixo, o pai, tem te levado a uma vida de vício. Tu fuma 2 carteiras de cigarro por dia. Tu bebe 1 litro de cachaça por dia. Mãe, não é isso que Deus tem para ti. Queridos, eu confiei na palavra de Deus. Teve opressão, teve oposição, mas eu perseverei. E eu pude ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Crendo no Senhor Jesus, e será salva tu e a tua casa. Todos estão salvos. Todos estão salvos. Confia na palavra de Deus, irmão. Você vai ver Pedro fazendo isso. E diz que eles lançam as redes. Eu gosto muito daquele texto de Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Diga para quem está do teu lado, Deus tem o melhor para ti, querido. Deus tem o melhor para nós. E eu acho interessante que ele diz aqui, versículo 6, isto fazendo, diz que quando acabou de falar Simão, respondeu então Simão, mestre, havíamos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Uma coisa é você ter uma vida sem Jesus, outra coisa é a tua vida com Jesus. Eu estava hoje à tarde fazendo uma retrospectiva da minha vida. Tenho 42 anos, não parece, né? Você não acha? Negão, né? Custa mostrar a idade, é ou não é? Fala sério. Eu mexo com a minha esposa, não parece. Mais ou menos, pastor Paulo. Não, agora está parecendo uns fiozinhos brancos. Esse dia minha filha olhou, pai, tu está cheio de fiozinho branco na cabeça. Eu digo, é tu, eu falei para ela. Não. Mas queridos, é interessante isso aqui, olha, isto fazendo, diz que eles apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se as redes. Eu comecei a fazer essa retrospectiva, da minha vida sem Jesus, e a minha vida com Jesus, oh queridos, e assim de muitos outros irmãos, eu sei que vários irmãos aqui têm testemunhos, de uma vida sem Jesus. Quem sabe você entrou aqui pela primeira vez hoje, quem sabe você nunca entrou numa igreja, eu quero dizer para você, querido, experimenta, aceita a palavra de Deus, aceita Jesus como Senhor da tua vida, e a tua vida vai ser transformada. É impressionante, as pessoas não entendem, mas é interessante. Então Pedro, ele lança a rede de novo, mas com Jesus. Ele passa a fazer a mesma coisa com Jesus. É a mesma coisa, meu irmão, o teu negócio está caindo, meu irmão, mas tu não tem Jesus. Teu casamento está caindo, mas não tem Jesus. Tua saúde está destruída, não tem Jesus. O teu Senhor é os remédios, é os médicos. Querida, tua esperança, nada contra os remédios, os médicos.
são importantes, mas eu creio que acima deles está o Senhor Jesus, que é o médico dos médicos e que é poderoso para operar milagres. Então é diferente. Pedro então ele lança de novo as redes com Jesus. Uma nova oportunidade, queridos. Quando você recebe Jesus, você recebe uma nova oportunidade. Quando você recebe a palavra de Deus, você recebe uma esperança nova, algo novo que vem do céu, não é da terra. É algo novo que vem do céu, é sobrenatural. As pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem. Eu acho interessante, queridos. E nós somos chamados para tomarmos decisões. Então Pedro lança as redes. E diz o versículo 6: e isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. E rompiam-se as redes. Olha que tremendo, gente. As redes se rompiam. Que ensino Lucas, o evangelista, aqui está querendo dar para nós, queridos? Meu irmão, minha irmã, vida com Cristo é vida em abundância. Vida com Cristo não é uma vida de frustração. Eu me preocupo um pouco hoje. Existe uma teologia da consolação, né? Uma teologia hoje paliativa, de que o crente tem que sofrer, de que o sofrimento faz parte da vida de um cristão. Que você passou, tudo bem, querido, eu até acho isso, mas a Bíblia diz que essas coisas passam. Não é propósito de Deus você viver no sofrimento, não é propósito de Deus você viver com a tua vida destruída, tuas finanças destruídas. Deus quer te abençoar em todas as áreas. Mas tem um detalhe importante: as redes se romperam. Você vai ver uma coisa, João no capítulo 21, mesmo texto, a mesma história, só que numa outra época. Olha João 21, que forte isso aqui. Já vamos encerrar. E eu quero orar para que Deus opere milagres. João 21. Isso aqui depois de Jesus ter cumprido o seu propósito na terra. No versículo 11 ele diz que, o texto, se você for ver o contexto, Pedro dizendo que ia voltar a pescar. E é interessante, no versículo 11 diz que Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede, depois eles recolherem novamente a pesca para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu dessa vez. Dessa vez a rede não se rompeu. Veja bem, querido, na primeira vez, quando Jesus tem um primeiro encontro com os discípulos, eles não estavam preparados. Sabe, queridos, eu aprendo uma coisa: uma vida sem Jesus, às vezes a tua rede está arrebentada. Eles não tinham Jesus, a rede estava arrebentada. Diz que Deus, Ele derramou ali 150 grandes peixes, eles começaram a perder peixe. Porque a rede, ela não estava amarrada, a rede não estava consertada. E assim a nossa vida sem Jesus, às vezes Deus quer te abençoar. Porque Deus é bom, Deus não quer desgraça do ser humano. E às vezes, querido, as bênçãos até vêm, mas você não consegue desfrutar porque a rede está arrebentada. Você vai perdendo alguns peixes no caminho. Você vai perdendo algumas coisas no caminho, porque a tua rede não está consertada. Mas é interessante que assim era com os discípulos a primeira vez. A rede se rompia, eles tinham lavado as redes. Havia buraco, havia brechas na vida. Haviam coisas que precisavam ser consertadas por Cristo. Querido, Deus quer te abençoar em todas as áreas. Mas você precisa entender uma coisa: algumas áreas da nossa vida precisam de cura, precisa de libertação, de restauração. Às vezes nós precisamos ser libertos de algumas ataduras e alguns costumes e manias. Deus quer te abençoar, mas quem sabe você diz: puxa, mas isso comigo não acontece. Mas isso comigo não acontece, pastor. Eu vejo vocês pregar, eu vejo vocês dizer, mas comigo não acontece. A minha vida não flui. O que está faltando, querido? Quem sabe tu precisa consertar os buracos na rede. Diga aí para quem está do teu lado: quem sabe tem buracos na tua rede. E eu quero encerrar, queridos, voltando no texto.
Aqui diz que a rede não se rompeu, queridos, em João 21, porque os discípulos passaram a andar com Cristo, e vida com Cristo é vida em abundância. Deus não tem uma vida de desgraça para você. Jesus, ele disse em João 10:10, o ladrão ele vem para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus, ele disse, eu vim para dar vida, e vida em abundância. O problema é que às vezes a rede está rasgada. Você vai ver o texto aqui, do capítulo 5 de Lucas. Diz que quando eles recolheram os peixes, todos se admiraram. Todos ficaram tocados com aquele milagre. Meu irmão, minha irmã, Jesus estava no barco. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus cumpre com todas as suas promessas. E me chama a atenção o texto, que quando eles recolhem as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. Veja bem, uma vida sem Jesus, pode subir o teclado aqui se quiser, é uma vida de frustração. Como as pessoas andam frustradas. Mas uma vida com Jesus, Jesus ele preenche o nosso coração, e você vive uma vida de satisfação nele. Você vive uma vida de satisfação em Cristo, isso independe de circunstância. E uma vida sem Jesus é uma vida de frustração, é uma vida de desânimo, de cansaço. Os discípulos estavam cansados, certamente o negócio estava quebrando, não estava dando peixe, o negócio estava quebrando. Quantas pessoas eu vejo hoje passando desafio na vida financeira, cristãos, irmãos, empresários. Meu irmão, quem sabe tu precisa consertar a rede, e deixar Jesus ser o diretor e o comandante da tua empresa. E às vezes não é fácil, porque exige princípios, mudança de valores. Eu tenho aqui o David, a igreja de Esteio, gente, nasceu aqui em Novo Hamburgo, vocês sabiam disso? O David era um empresário da cidade, bem sucedido, tudo, estava com o casamento destruído, a vida destruída. Está ali a Miriam sentada ali atrás. O David não viu o filho mais velho dele, ele não curtiu aquela fase de bebê com ele. De repente ele entra em Novo Hamburgo, ali no Tubeleiro, vê o pastor Paulo Figueroa cantando O Homem da Galileia. Ele tem um encontro com Cristo. Quando ele tem um encontro com Cristo, acontece algo interessante. Eu falo isso para a glória de Deus. Ele está aqui, mas eu falo isso para a glória de Deus. Ele era um empresário, gente, ele tinha uma loja, ainda tem hoje. Hoje não, hoje Deus deu outra. Mas ele adulterava os velocímetros. Adulterava, como todos esses caras que vendem carro. E aí quando ele recebe Jesus, ele começa a ver que ele precisa consertar a rede. Ele começa a ver que o jeito que ele tratava a esposa dele, os filhos dele, não era do jeito certo. Ele começa a ver que o jeito que ele conduzia a empresa dele não era do jeito certo. Ele via que era como um saquetel furado, entrava mais saía, entrava mais saía. E um dia emprestaram um filme para ele ver. Qual foi o filme mesmo, gente? A Virada, né? A Virada. E o David vai ver esse filme, e Deus fala com ele através desse filme. E no outro dia ele chega na empresa e ele diz: a partir de hoje, eu não adultero mais os velocímetros. A partir de hoje, as coisas aqui na minha empresa vão começar de acordo com a palavra de Deus. E a vida dele começou a ser transformada. Mas olha o que acontece. Poucos dias agora, um rapaz que o diabo levantou,
na sociedade, acusou o David e disse para o David, e disse para um cliente assim, ó: tu não compra carro lá que aquele cara adultera a quilometragem. Olha só. E este cara, a esposa dele está indo na nossa igreja. E ele vai lá e negocia o carro com o David dele, um carro dele, o David compra um carro dele, e o David vai lá, dá aquela geral, tudo e deixa na loja. E esse cara cheio de questionamento contra os cristãos, contra a palavra de Deus, ele volta lá na loja do David. Isso agora esses dias. Ele chega na loja, e o David disse que viu que ele entrou direto no carro, correndo no carro. E ele foi olhar o velocímetro, se não havia sido adulterado. E a quilometragem, querido, estava exatamente igual. E ele chega para o David e diz: olha, cara, tu é um homem de Deus. Me disseram para mim que tu adulterava. E de fato ele fazia isso, sem Jesus. Mas com Jesus no barco, as redes foram consertadas. Diga para quem está do lado: conserta as tuas redes, querido. E Deus vai te abençoar. Conserta as tuas redes, querido. E joga a tua rede no mar de novo. Eu queria convidar vocês a ficar em pé. E eu acho tremendo isso aqui, que é o versículo 8. Pedro então, ele tem um encontro com Cristo. Ele diz: Senhor, eu sou pecador. Sabe qual é o problema, gente? Às vezes o ser humano, ele usa de muitos subterfúgios para esconder e mascarar o seu pecado, e não prospera. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e abandona alcança a misericórdia do Senhor. Você recebe a bênção de Deus. Deus apaga o teu passado, Deus começa uma nova história. Sabe? Pedro, ele disse para Jesus: Senhor, eu sou pecador. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso, toda essa pesca. Eu não mereço toda essa abundância. E isso é graça de Deus, é bondade de Deus. Vida com Deus é isso, querido. Não é por merecimento, é por graça. Jesus, ele veio na terra por amor de Deus por nós. Ele derrama o sangue dele, morre na cruz, ressuscita, derrota a morte, para nos dar vida. Jesus tem vida para você, meu irmão, minha irmã. E Deus quer te dar uma vida em abundância. Deus quer te dar vitória até nesse final deste ano de 2015. Querido, Deus quer te abençoar em meio a esta crise. Conserta as tuas redes e lança a rede no mar de novo, conforme a palavra de Deus. Tome posse pela fé e diga: Senhor, está escrito, tu disse que tu ia abençoar a minha casa, que tu ia abençoar o meu casamento, que tu ia abençoar a minha família, a minha saúde. Eu tomo posse pela fé. É pela fé. Eu queria te convidar a baixar a tua cabeça, querido. Quem sabe você entrou aqui cansado, estava que nem os discípulos lavando a rede, querendo desistir de tudo. Não desiste, querido. Não desiste do teu casamento. Não desiste daquilo que Deus prometeu para ti. Pedro disse: foi tu que falou, Jesus, eu vou confiar. Fale com Deus, baixa a tua cabeça. Nós vamos cantar uma canção, e você vai tirar um tempo, você e Deus. Se foi Deus que falou, está falado. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia.
Jesus quer restituir faz andar aquilo que o diabo destruiu. sobre as águas. Tu és o Deus da minha Conserta a tua rede, Ele quer te abençoar. salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Louvarei, Senhor, oh, louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Em cada momento do meu viver, cantarei louvores àquele que me amou. Só Ele é digno de todo louvor, pois com seu grande amor e ao todos te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Aleluia! Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Em cada momento do meu viver, cantarei louvores àquele que me amou. Só Ele é digno de todo louvor, pois com seu grande amor me alcançou. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Aleluia! Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei. Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Fidelidade, sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus.
é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber